O vídeo a seguir tem caráter informativo e não se trata de uma forma correta ou padrão de fazer perfumes. Acreditamos na necessidade de transparência para todo tipo de produto comercializado e por isso viemos mostrar como é o processo criativo na prática da nossa perfumaria. Nota do perfumista: o conteúdo não é parte de nenhum curso, mas acho obrigatório na criação de qualquer perfume. Para quem pretende entrar no ramo da perfumaria, garanto, este conhecimento é vital para contar histórias em forma de cheiros. Ah, se eu tivesse o privilégio de ter este conhecimento quando comecei. E para quem é amante desta arte e não pretende entrar no segmento, irá conhecer o processo criativo, como é feito na prática e o porquê a quantidade exata de cada nota é obrigatória para contarmos com mais clareza possível cada história. Aos especialistas PhD em perfumaria, os utensílios simples usados é a forma que uso para compor o perfume. E não uso pipeta, becker, luvas, óculos, máscara, roupa especial, botas e nenhuma medição por mililitro. Este é simplesmente o meu cantinho para criar perfumes, acompanhado de uma boa música e às vezes uma boa bebida, por que não? Boa aula! Vamos mostrar como é feito o perfume aqui da nossa perfumaria na prática, do zero, nota por nota, gota por gota, e explicar o porquê cada nota está fazendo ali na sua exata proporção. Para tal, vamos montar um perfume aqui na prática e fazer uma resenha fidedigna do nosso perfume em homenagem ao grande Beethoven. Gosta dos bastidores, das cagadas até dar certo? Pois então fica aí que vai ter bastante. Vai ter mesmo. Neste vídeo vamos focar mais no processo criativo, detalhes, bastidores, antes da receita ficar pronta para montarmos o perfume. Para tal, eu vou montar um perfume aqui na prática e fazer uma resenha fidedigna do nosso perfume em homenagem ao grande Beethoven. Eu vou ler aqui, rapidamente 8 passos que anotamos, vai ficar aparecendo o telecurso, viu? Vou dar uma breve pincelada em cada um, mas quando formos montar o perfume eu vou explicar em maior profundidade. Vamos lá. 1. Escolher a história. Decidir a história de quem ou o que será contada no perfume e para qual linha vai entrar. Lembrando que toda linha tem suas regras. 2. Estudar o máximo. Essa parte começa a ficar legal. Adquirir todo o conhecimento para a criação e sempre implementar detalhes na história. Esta fase só termina quando todo o conhecimento necessário é coletado e jamais utilizar informações destinadas à grande massa. Até hoje não achei nenhuma informação fidedigna. Sempre que comparamos com estudos mais aprofundados, o resultado nunca é bem o que parece. Bem, não serve. 3. Decidir qual parte da história. Criar este capítulo e escrever, com riqueza de detalhes, ambientes, horário, clima, ocasião e quem e de que forma o perfume tem que agradar mais e a exata finalidade deste perfume. 4. Criar a base da receita. Esta parte da história será interpretada e traduzida para cheiros. Será criada a receita por escrito, calculando proporções de notas de acordo com sua intensidade. Guarde muito bem esta informação. Esta é calculada a partir de 0,1 grama. 5. Criar detalhes da receita. Leva-se em consideração detalhes da história que não podem ser interpretadas na base, atenuar ou destacar alguma sensação, nota específica e misturas sinérgicas. Medidas feitas por gotas pequenas, guarda mais essa aí. 6. Montar esboços. Montar a primeira receita, testar os primeiros minutos em pelo menos 4 superfícies diferentes. Depois acompanhar em intervalos de 30 minutos, anotando as percepções de diferentes cenários por pelo menos 3 horas. Depois fazer edições até o cheiro contar a história escrita com clareza. Pausa. Esta é a parte que o nariz e a noção de proporção de notas é testada. Por quê? O que acontece? Depois que escolhemos a história, estudamos bastante, escrevemos ali o capítulo que vai ser contado, tudo bonitinho, o que eu faço? Isso é um método meu, tá? Eu imagino o perfume aqui nessa cabeça de cor que vos fala. Depois que todos os cheiros estão aqui prontinho, ou tal parte da história, parará, aí sim eu vou escrever o perfume, colocar grama por grama, gota por gota, e toda vez que nós fazemos isso, nunca dá certo da primeira. Por isso que eu falo que essa é a parte que a noção de proporção de notas é testada, porque por mais que eu já faça isso quase que diariamente, tenho uma certa experiência, já pegando as manhas ali com o passar dos tempos,
e nunca dá certo na primeira. Normalmente, eu demoro em média 2, 3, 4 edições ali para terminarmos o perfume. Mas no caso do Beethoven, olha, foram mais de 9 vezes. Eu não cheguei a pensar em desistir, porque isso já saiu do meu vocabulário, mas deu um certo trabalho, porque até então eu também estou mexendo com notas que eu não era tão habituado assim fazer. É uma história fictícia do Beethoven que eu vou explicar em mais detalhes ali na história de criação. Eu vou me aprofundar bem em cada tópico, mas vamos lá. 7. Esboços são criados e editados várias vezes, mas protótipo é somente uma. Neste período, uso o perfume por pelo menos 5 dias seguidos e anoto alguma percepção diferente que tive em cada dia, para comparar com futuras percepções de nossos clientes. 8. Produto final. Não é criado mais de um protótipo, porque se nestes 5 dias de testes finais forem feitos com perfumes diferentes, obviamente eu vou gostar mais de um do que de outro, e isso poderia dar margem ao erro. Perfume pronto vai para o último teste antes de entrar no catálogo. Será enviado um decantão de 10 ml, principalmente para os clientes que ajudaram de alguma forma na criação. Após a aprovação, o produto entra no catálogo e é comercializado. Observação: este é o processo para a criação de um perfume para entrar em uma de nossas linhas. Quando criamos um perfume exclusivo para algum cliente, são feitos vários protótipos, até porque todos eles foram feitos de acordo com o cliente, e é ele que tem que gostar. Agora eu vou fazer o perfume do Beethoven, apenas uma unidade, só para exemplificar, colocar lá grama por grama, gota por gota, e neste período eu vou explicar de maneira bem mais profunda cada etapa dessa criação, e uma resenha mais fidedigna deste perfume que eu tenho um carinho absurdo. Não consegui fazer de uma maneira que eu gostaria, eu queria fazer o perfume aqui conversando com vocês, eu queria mesmo fazer uma coisa mais enorme, mais uma live, por exemplo, mas infelizmente eu tô com alguns vizinhos, parece, tá tendo problema com os cachorros dele, e de vez em quando eles começam a latir, e este microfone aqui parece que pega alguém que passa na esquina, então não dá. E aí o que eu fiz? Eu coloquei lá onde eu faço o mesmo perfume, que é bem atrás de onde eu estou gravando esse vídeo. A iluminação não vai ser das melhores, talvez o áudio mude um pouco, mas ali eu vou fazer o vídeo sem nenhum tipo de corte. Talvez eu faça alguma mudança no áudio, que vai ser necessário, eu tenho certeza, mas o vídeo se eu quero fazer sem corte algum. Depois vamos voltar aqui para fazermos algumas pontuações, ok? E se você tiver interesse em conhecer, estamos disponibilizando um decante desse, mas se você quiser conhecer melhor o nosso trabalho, nós fizemos alguns combos, olha, um pouquinho acima do preço de custo, para você conhecer os perfumes em frascos maiores, 50 e 30 ml. Vai que eu só chamar aqui que, olha, se você tiver interesse em conhecer, super compensa. Só já respondendo a alguns especialistas que vão falar sobre o método que vamos montar, que essa balancinha não presta, esse aqui é de plástico. Eu vi um vídeo da pessoa fazendo, era o cara com roupa especial, com máscara, luvas, óculos. Isso assim dá certo para eles, aqui é diferente e vou explicar melhor, tá? Mas tudo que você vai ver, essa simplicidade é obrigatória, porque se não fosse desta forma eu não conseguiria fazer. Não é possível fazer esta complexidade nessa quantidade que fazemos por ml. Tem que ser por grama e por isso eu uso uma balança de precisão. Agora sim, vamos lá. Quando decidi mostrar na prática como se faz perfumes aqui do jeito que nós fazemos, eu pensei literalmente que este vídeo seja como se eu estivesse falando para um futuro sucessor, como que nós fazemos os perfumes aqui. Nada que seja basicamente um simples líquido cheiroso. Aqui nós fazemos perfumes. Não estou me comparando a ninguém, não estou querendo ofender ninguém, mas é um método um pouco, talvez peculiar, um pouco diferente. Vocês estão vendo embalagens bem feinhas, com um negócio escrito meio esquisito, mas é necessário, porque já tentei imprimir etiqueta, o que você imaginar, toda vez cai uma gotinha de óleo em algum lugar, não dá certo, tá bom? Então por isso que tá feio assim. Claro, obviamente eu tenho um lugar que eu devo separar todos eles bonitinhos, só pego lá, mas mesmo assim sempre suja um pouquinho, e essa foi a maneira que eu achei de fazer de uma maneira prática para vocês entenderem. Bem, o primeiro passo aqui vai ser apresentar um pouquinho as notas. Cada potinho desse não tem somente uma nota, todos eles são várias notas e vários deles são perfumes já prontos.
O que tem menos, se eu não me engano, tem 6 notas. Então, por aí você calcula mais ou menos quantas notas tem este perfume que vamos usar como exemplo para fazer o do Beethoven e explicar não o perfume já pronto, explicar o processo de criação ou antes do perfume ficar pronto, que é o mais importante aqui para nós. Se você quiser simplesmente fazer o perfume, você pode comprar qualquer essência dessa, alguma loja de essência, eles vão te indicar uma base, você mistura e está pronto o seu perfume. Vai chegar um ponto que você vai fazer vários perfumes, você vai começar a vender, vai dar tudo certo, chega um ponto que acabou a perfumaria para você. Você vai conseguir reproduzir todos os perfumes que você consegue comprar. Não é o intuito aqui. A perfumaria é muito mais que isso. Para ficar mais claro, o rapaz começou a tocar violão, aprendeu a fazer cifras. Putz, vai chegar uma hora que ele vai aprender a fazer todas as cifras e depois não vai ter cifra nenhuma para estudar. A música acabou para ele ali. Isso aqui não tem final, não. É como criar os perfumes, como traduzir os cheiros para histórias, tá bom? Vou fazer uma apresentação muito breve aqui das notas. Tá parecendo mãozinha da família Adams falando, né? Vamos começar pela base, tá bom? Aqui nós temos um mix de sândalo mais evidente. Tem 2 sândalos aqui, o suave e o mais forte. Não é questão de intensidade, de quantidade de notas, mas é o que? Este aqui tem mais cheiro de limpeza, tem mais cheiro menos amadeirado. Esse aqui já tem esse cheiro de limpeza também, mais puxado para uma madeira mais envelhecida. Este aqui é um mix que tem pau-brasil, âmbar e várias outras notas. É uma madeira um grupo de madeiras, perdão, considerado mais sensual. Alguns falam mais cremosa. Ah, mas Beethoven não conhecia pau-brasil. Eu vou explicar o porquê que tem essa nota aqui, que eu chamo aqui de madeiras mais masculinas. Qualquer perfume que aqui está muito unissex, mas a proposta é puxar um dedinho para o masculino, este aqui que resolve. São várias madeiras que, quando eu falo madeirado, não quer dizer que é masculino, tá? Mas este aqui sim, ele tem é como se fosse uma característica de perfumes masculinos. Este aqui eu escrevi cedro, mas é cedro, mogno, carvalho predominante e algumas madeiras envelhecidas ao final. Aqui temos madeiras, eu não tenho como escrever aqui, mas são madeiras mais suaves, que eu costumo usar em perfumes femininos, masculinos, com uma pegada de floral. Então eu consigo pegar todo esse mix de notas aqui e colocar em qualquer perfume, em qualquer categoria que eu quiser. É muito agradável. Só isso aqui já é um perfume muito complexo. Se eu não me engano, tem mais de 30 notas somente aqui. Bambu chinês. Não é somente bambu chinês. Eu coloquei algumas notas de madeiras mais verdes, mas predominante é o bambu chinês. Ah, mas Beethoven não conhece bambu chinês. Quando eu vou entrar na história de criação, você vai entender melhor. Esse é que eu coloquei o nome 5, é porque tem mais de 5 notas. É uma base cítrica, herbal, aromática. Basicamente seria um limão com bergamota, com alguns temperos que você tem na sua cozinha, como coentro, manjericão, e uma pegada mais verde que não é tão verde. Este aqui é um mix herbal mais leve, mais agradável, como se fosse nesse padrão aqui de amadeirados, só que na proporção herbal. São agradáveis, nada muito herbal, nada muito cítrico, muito equilibrado. Este mix aqui eu chamo de jabuticaba com oleaginosa, aqueles negócios de nozes, castanha do Pará, castanha do caju, dá a impressão que tem um cheiro de óleo. E essa jabuticaba lembra muito blueberry, licor de cassis, só que não tão... Quer ver como é que eu vou te explicar? Você pegar o licor de cassis, que é bem doce, claro, se você tirar aquele doce, vai ficar um cheiro mais azedinho, de frutas roxas, pequenas. Este aqui não tem esse azedinho, tá? Parece muito uma jabuticaba diferente ali, é bem... eu não acho muito comum na perfumaria. Estas são as notas de base, tá? Você vai entender melhor o porquê de cada nota estar no seu devido lugar quando eu montar, porque eu vou colocar as proporções exatas também. Aqui não vai pegar, deixa eu tirar essa aqui, que é onde vamos montar o perfume, vai ficar mais fácil o entendimento. Essa aqui são as notas de detalhes. Aqui tem hortelã com várias outras notas aromáticas. Quando eu criei essa nota aqui, eu pensei numa plantação que você faz de hortelã na sua casa, uma mini horta. Se você já fez isso, você vai perceber que as raízes de hortelã são
são meio folgadas, né? Ela pega todo o espaço da horta. Então tem hortelã predominante, tem vários outros condimentos por trás. Esse Wolf chama-se Amadeus, o perfume em homenagem ao grande Mozart. Tem duas versões porque aqui eu tenho duas versões dele, uma mais frutada e uma mais dark. Vamos usar as duas. Aqui temos o The Lake, que é um perfume meu já pronto. Esse aqui é um absurdo de notas, mais puxado para o frutado e tem uma pegada mais... imagina aqueles perfumes aquáticos sem as notas sintéticas, com a pegada de frutas mais aquosas e tem um pouquinho de verde, mas é muito pouco. E esse verde que tem aqui, que é muito pouco, é muito diferente deste que eu dei exemplo. Nardo, se você quiser dar uma pesquisada melhor, vai nas escrituras sagradas, tem muitos relatos de nardo aqui na nossa Bíblia Sagrada. Esta nota aqui, na verdade, é a que menos tem, mas tem, se eu não me engano, 5 ou são 6, que é basicamente a produção do cheiro da folha de árvores frutíferas cítricas. Então aqui basicamente tem um cheiro da folha do limoeiro, com a da laranjeira e o pé de tangerina, que eu não sei o nome, não me recordo agora. E este aqui é o perfume do Beethoven já pronto, que nós vamos usar para fazer uma possível comparação. Estas são as notas que nós vamos utilizar. Lembrando que o que menos tem notas tem 4. Então imagine quantas notas tem aqui para criar somente um único perfume. Vamos colocar aqui que agora vamos fazer na prática. Vamos lá, vou começar pelas gotas. Nesta receita são 4 gotas de menta. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Pulou um pouquinho, não tem problema nenhum. Eu estou fazendo um perfume para dar de exemplo. Toda vez que nós fazemos em média 5. Por quê? Passou uma gota a mais, passou uma gota a menos, na outra a gente resolve. Mas isso aqui é só para exemplificar, tá bom? Vamos pegar o The Lake, um dos perfumes pelo qual eu comecei a virar perfumista. O The Lake também vão 4 gotas, vamos lá. 1, 2, 3, 4. O The Lake foi correto. Foi uma gota a mais de menta, que vamos anotar aqui. Na próxima, quando formos consertar, nós já sabemos quantas tem. Agora vamos fazer a folha do limoeiro, da laranjeira, que é aquele cheiro mais ardidinho. Que aqui nesta receita são exatas 4 gotas também. Normalmente, para ficar mais evidente, passa um pouco, tá? 6 a 7. Vamos lá. 2, 3, 4. Certinho, até agora só passou uma gota a mais da menta. Tá ótimo. Normalmente passa um pouquinho a mais. Às vezes, você faz um pouco rápido, passa bastante. Vamos pegar esse aqui, esse primeiro Mozart aqui, eu já tá mais ou menos misturado os dois, tá? Então vai ser muito rápido, muito fácil. Vão ser 5 gotas desse. Dois. Você vê que tem algumas notas que são demoradas. 3, 4, 5. Certinho. Agora nardo são 7. Vamos lá. Esse nada que cai bem rápido, que tá mais cheio também. Vamos lá, são 7 gotas. Lembrando que eu passei uma gota a mais da de menta. Três, 4, 5, 6, 7. Não vai chegar a mudar o perfume, porque depois eu explico melhor, mas já muda sim o perfume, tá? Isso aqui, essas notas em gotas, que eu chamo de detalhes, são feitas para dar a interpretação que estas notas não conseguiram fazer por gramas. Por que eu coloquei primeiro? Porque essas notas aqui vão cair em maior quantidade. Então vou tirar qualquer sujeirinho que tiver ficar aqui, vai descer e tá tudo certo. Vamos lá agora falarmos sobre a base. Bem, vamos ligar a balança. Este mix aqui, ó, que eu peguei já o sândalo, eu já misturei na proporção adequada.
tá? Então vamos lá. 2, 4, 3.2, 3.7, 4 redondo, fechou. Conseguimos colocar o mix de sândalo sem nenhuma nota acima. Agora o mix de pau Brasil. Também são 4. Bora lá, 4 gramas. Vamos chegar a 8. Se passar um pouquinho também não tem problema. A gente vai resolver depois. Sete ponto cinco, 7.8. Vai passar 1 grama, quer ver? Não, deu certo. Deu certo, faltou uma sujeirinha. Passou. Passou não. Deu certo. 8 gramas. Tudo correto. Agora vamos para a base amadeirada. Mas demora um pouquinho a balança. Chegou a 8.1. Fechou? Foi 1 grama. Esse cheiro aqui é uma das notas que eu uso para fazer o cheiro do piano. 9.2, vamos lá. 0,5. 9.7, 9.8 resultado final. Fechou. Agora esse aqui já começa a aumentar a quantidade. Bambu chinês primeiro, eu troquei a ordem. Vamos lá. Com 2 gramas. Tem que dar 12.4. Vamos lá. Exato. Agora são... Esse aqui já começa a aumentar a quantidade. 12.5 até agora. Agora esse aqui são 4 gramas. Perfeito. Passou 0,1. Tá ótimo, ótimo. Agora o cítrico herbal são 0,5. Perfeito. Agora vamos colocar o herbal mais equilibrado. Também são 0,5. O cheiro aqui é maravilhoso. Só isso aqui já é um perfume. Se eu não me engano, tem quase 30 notas somente aqui. Perfeito. Passou, se eu não me engano, 1 grama. Vamos para a jabuticaba. Zero vírgula 7. Essa aqui é um pouco mais complicada. Só uma gota. 2, 3. Passou 0,2 gramas. Tá bom, tá anotado aqui, tá ótimo. Bem, já está pronta a receita aqui. Eu vou fazer agora, colocar um pouquinho de mistura hidroalcoólica, tanto para limpar aqui o funilzinho, quanto para começar a fazer uma breve maceração. Não vou entrar em maceração aqui neste vídeo. Se você quiser, eu faço um vídeo mais detalhado, mas muita coisa que você vê na internet é besteira, tá? Fechou? Agora está ok. Vamos para uma outra fase agora.
A receita já está misturada. Teve algumas notas, perdão, que passou quase nada, mas olha, 0,1 grama é quase nada, mas aqui na perfumaria é muita coisa. Já anotei, por isso que eu fiz um corte no vídeo. Deixa eu fazer uma breve comparação. Não tem como fazer uma comparação fidedigna agora, mas como já mexo com isso todos os dias, dá para ter uma breve noção. Perfeita. Vamos pegar o que está bem antigo. Bem, se você não conhece um pouco da perfumaria e for experimentar os dois, este aqui está bem mais verde, mais cítrico. Mas é exatamente assim mesmo. Agora vamos esperar um pouquinho para falarmos o que vai acontecer dentro dessa mistura que nós fizemos. Não é indicado chacoalhar demais, tá? Vai devagarzinho, tranquilo. Agora eu vou explicar o porquê cada nota está exatamente na sua proporção. Não é porque eu acho que fica assim. Tem um puta no estudo. Até eu chegar nessa receita, eu tô pensando em pegar as anotações que eu fiz antes de chegar nessa receita. Mas vamos lá. Receita pronta. Tá ok, agora vamos fazer mais algumas análises. Agora, você está vendo a mistura já pronta aqui, tudo ok, muito bonitinho. O mais importante não é isso que eu fiz agora, é o antes, saber exatamente quais notas usar e na proporção exata. Nada, absolutamente nada aqui está, porque eu acho, teve muito estudo por trás. Vou explicar agora, e enquanto eu vou explicando, eu vou esperando alguma mistura aqui para ver se daqui a pouco muda algum cheiro. Sim, pode acontecer de alguma nota brigar com outra, nós temos que perceber isso aí. Se der alguma cagada, nós temos que ver o que está acontecendo, separar isso aqui e trabalhar somente com o que já está pronto, tá? Mas eu acho que aqui vai dar tudo ok, mas não posso afirmar nada. O que acontece? A história do Beethoven, do perfume em homenagem ao Beethoven, é uma história fictícia, que não existe. A história é, se eu pudesse dar um perfume de presente para o Beethoven, o que eu faria? Faria este. Mas mais que isso, se eu pudesse dar oportunidade de Beethoven conseguir tocar o piano que ele tanto gostava, na natureza que ele tanto gostava, ouvindo, vendo e sentindo os cheiros, que ele sentiu os cheiros demais. Todo mundo que pede algum sentido, os outros ficam mais aflorados. Então, para compor este perfume, eu usei notas. Tem mais no Brasil, o nardo tem mais ali no Egito, mas tem em vários outros lugares, claro. Notas que tem basicamente na China. Bambu é aquela comida dos pandas. E várias outras notas aqui que são de lugares diferentes. Por quê? Eu quis reproduzir o cheiro de uma natureza que não existe. Como essa história é fictícia, eu quero que essa natureza seja mais acentuada, seja mais concentrado os cheiros, e que essa parte amadeirada, que não é para ter cheiro de piano, quando misturado com o cheiro do piano do Beethoven, obviamente ele ia limpar e deixar bonitinho, esse cheiro mais amadeirado de floresta perfumasse o piano dele. Então, olha que história absurda. Eu ainda não fiz a pirâmide olfativa, mas assim, no olho, assim, fora a repetição de notas, aqui no mínimo, tem 60 notas diferentes. Finalmente finalizamos a fase mais importante de nossa criação, que é o perfume pronto em si. A partir de agora vamos enviar alguns decantes para nossos clientes, fazendo a avaliação e ver se faltou ou sobrou alguma nota de acordo com a proposta de criação. Este perfume, em homenagem ao grande Beethoven, não é um perfume do nível dele, é simplesmente uma singela homenagem de um simples perfumista para com esse ser humano que ajudou demais a mudar o meu caráter e a minha história, não só pelas obras, mas pela sua vida, e a qual eu convido demais você a conhecer, caso não conheça, ou conheça de acordo com o que nós vimos ali na escola. Queira desculpar se eu estiver usando a palavra errada. De uma maneira vergonhosa passa a história dele, que não é bem assim que aconteceu. Me chamo Celso, sou um simples perfumista, temos uma pequena perfumaria aqui, que falamos sobre os bastidores da nossa perfumaria, a nossa, não falamos de perfumaria de ninguém.
Para falarmos sobre este perfume, eu preciso dar uma pincelada ali, pelo menos no resumo do resumo da história mais verdadeira possível de Beethoven. Eu, por exemplo, na minha infância, eu vi nas escolas aquela história que muita gente conhece. Ah, ele é um músico muito bom, que era surdo e fez muitas sinfonias, e ele passou toda dificuldade, aquela coisa motivacional. Não foi isso. A vida dele foi praticamente uma tragédia. Vou passar um pouquinho para você entender do que estamos falando. Beethoven tinha tudo para dar errado. 4 irmãos dele morreram. O pai dele era um alcoólatra que maltratava demais. Não era só do jeito que meu professor falou, que era simplesmente rígido. Não, era humilhante, degradante. Várias vezes chegou de madrugada obrigando a criança ali a tocar exatamente, e através de muita humilhação, muitos castigos. Porque na época, Mozart já era Mozart. Então, assim, os pais dele faziam vários concertos, ele ainda criança, e ele queria que Beethoven fosse a mesma coisa, porque dá dinheiro em si. Bem, ele humilhou bastante, e essa tragédia dele perder a mãe, perder os irmãos, a irmãzinha dele, que ele tinha um afeto muito grande, foi tudo até seus 16 anos. Mas quando tudo começou a dar mais ou menos certo na vida dele, aos 18 anos, se eu não me engano, ele assumiu a responsabilidade para com os irmãos e com o seu pai alcoólatra. E quando ele começou a dar tudo mais ou menos certo, ele começou a ter a fama dele, foi muito respeitado, conceituado. Aí começou a vir o maldito zumbido, e não pararam as tragédias por aqui. Teve um episódio posteriormente a isso aí, que ele entrou na justiça para a guarda de um sobrinho dele e perdeu. E também nesse julgamento foi exposto ali que o nome dele não era de origem nobre. Ele nunca falou que era, mas também não falou que não era. Então Ludwig van tinha um certo mistério, ele usava isso até para questão talvez financeira também. Pô, Ludwig van é nobre, não é? Tinha um certo mistério sobre a história do Beethoven. Ele usava isso a favor, não tem problema. Depois desse julgamento ele ficou muito destruído, e posteriormente esse sobrinho dele, já na fase adulta, tentou dar fim à sua existência, e isso trouxe memórias terríveis a Beethoven, que já havia pensado e praticamente não fez pelo fato da arte em si. Teve um historiador, que eu não vou lembrar o nome agora, que falou que quando ele pensou em fazer isso, ele começou a escrever, e essa parte dele se acalmar, escrever e ver que a arte poderia fazer ele continuar a vida, não fez. Então você veja o tanto de tragédia que aconteceu na vida dele, e mesmo assim, vou falar um pouco da Nona Sinfonia, com toda a tragédia, e fora que ele teve ataques de fúria, quebrava apartamentos, não era pessoa sociável, era complicado mesmo o Beethoven, mas ele não tinha maldade, e mesmo assim, ele fez a Nona Sinfonia, que foi a primeira sinfonia a usar um coral, e ele usou a poesia de Schiller, que basicamente fala sobre o amor de verdade. Tem muitos textos memoráveis ali, eu vou aconselhar demais você dar uma pesquisada. Então você veja de que nível estamos falando. Fora tudo isso, eu tenho um carinho muito grande por Beethoven. Não vou contar aqui minha história de como eu conheci, o quanto ele influenciou minha vida, mas entende um pouquinho do nível de qual estamos conversando. E este perfume, eu tive um trabalho um tanto árduo. Ontem eu finalizei ele. Eu te juro, eu realmente, quando terminei, me deu uma exaustão. Eu tive que sempre deitar aqui no sofá e desmaiei mesmo. Deu uma exaustão, um trabalho muito difícil, e você vai perceber quando eu contar um pouquinho dos bastidores aqui, o porquê de cada nota está no seu devido lugar. Esta linha Grandes Mestres, eu faço homenagem a pessoas que ajudaram a moldar o meu caráter e a minha história. O Beethoven não poderia ser diferente, foi um dos que eu mais tive dificuldade de pensar, putz, como é que eu vou fazer um perfume para este grande homem? Então o que nós fizemos? A ideia deste perfume é, se eu pudesse fazer um perfume para Beethoven, qual perfume eu faria? Seria este perfume aqui, ó. Exatamente este. Inclusive está acabando que eu fiz muitos testes com ele. O que acontece deste perfume? Ele tem um cheiro de natureza. Para você imaginar, é um perfume que sai um pouco mais frutado, vai evoluindo para madeirado e um fundo mais floral, e sempre um pouquinho, muito pouco, de cheiro de madeiras envelhecidas, que remete ao cheiro do piano da época. Eu não consigo imaginar Beethoven sem imaginar um piano também. E você vai ver na descrição aqui como eu fiz isso daí, o trabalho, os detalhes que nós fizemos. Por que tanto esmero para com essa construção de notas?
porque era assim que ele sentia. Quando você perde um sentido, os outros ficam aprimorados. E com certeza ele tinha sim um olfato mais apurado, como qualquer pessoa que perde algum sentido. Então o cheiro de natureza para ele provavelmente seria diferente das pessoas normais. E ele gostava demais, deixou isso muito claro. O cheiro da natureza, o canto dos pássaros, ele gostava demais da natureza. E se eu pudesse presenteá-lo com este perfume, se ele pudesse tocar ouvindo e sentindo toda a natureza, o seu piano ali, onde ele tanto gostava. Essa é a ideia de criação deste perfume. Parece um pouco simples. Deixa eu fazer um adendo aqui. No começo eu quis colocar um pouco de cheiro de infância, mas não muito acentuado, porque a lembrança de Beethoven não deveria ser lembrada, mas não poderia ser esquecida. Então coloquei, ao invés de notas mais infantis, eu coloquei alguns mix frutados ali, para realmente ter um cheiro ali de quando era mais jovem. Depois vai evoluindo para o amadeirado. No começo ali, talvez você não perceba que tem um pouquinho de amadeirado, mas nessa parte que eu quero que o amadeirado venha, talvez seja a parte do perfume que mais se assemelha ao perfume de verdade. Que este perfume aqui do Beethoven parece que você pegou as matérias-primas, amassou e passou no corpo. Mas esta parte do amadeirado, a ideia inicial é fazer o seguinte: reproduzir o cheiro de uma floresta com um pouquinho de cheiro do piano ao fundo. Mas aí depois eu pensei, o que eu fiz? Ao invés de reproduzir o cheiro somente da floresta, dos troncos, das árvores, dos galhos, eu quis deixar madeiras mais aromáticas, para que misturado com este cheiro de madeiras mais envelhecidas do piano dele, é como se essas madeiras da floresta perfumasse o piano dele, o qual ele gostava tanto. Então nesta fase, quando eu decidi fazer isso, deu um certo trabalho. E depois nós colocamos algo mais floral. Quando falamos em natureza, talvez a parte mais bonita sejam as flores. Só que eu não quis colocar aquelas rosas que lembram um buquê, que lembra algo mais puxado para o feminino. Colocamos notas de rosas mais puxado para árvores frutíferas. Então esse floral não é um floral feminino, é algo mais puxado para árvores frutíferas mesmo. E este perfume é um perfume unissex. E todo esse trabalho, todo esse esmero, nesta paisagem que nós imaginamos, também teria um lago. E colocamos notas de frutas mais aquosas, que lembram, o pessoal fala perfume aquático, eu não gosto muito desse termo, até porque os perfumes aquáticos usam notas, não que sejam ruins, mas não são exatamente as notas das frutas. Então nós pegamos essa ideia e transformamos nisso aí. Eu vou fazer um vídeo falando mais detalhes de todo o processo de criação, grama por grama, gota por gota de cada nota, por que tem que ser exatamente essa quantidade. Também colocamos neste perfume aqui, tem 5 gotas do nosso perfume em homenagem ao Mozart. Por quê? Mozart falou sobre Beethoven, que muitos anos para frente você iria ouvir o nome de Beethoven, e ele com certeza não poderia ter errado. Então você veja que este perfume teve muito cuidado. Tem a parte herbal também, mas eu não deixei o herbal tão forte. Tem um pouquinho do cheiro das folhas ali, mas eu vou gravar um vídeo só sobre os detalhes, sobre os bastidores aqui do processo de criação. O que você pode esperar deste perfume? Ele é muito agradável. Eu vou fazer vários testes agora com o nosso cliente, já fiz alguns mais próximos aqui, mas é um perfume que, se você não achar o melhor perfume do mundo, você não gostar tanto dele, dificilmente você vai odiá-lo, que ele tem notas muito agradáveis, muito naturais. A história de criação, proporção de notas, estudos, montagem do perfume na prática, cagadas. Deu para perceber que foi uma gotinha a mais de menta, isso mudou bastante o perfume, mas vamos consertar isso futuramente. A fragrância está pronta, e agora? Qual o próximo passo? Bem, agora a parte fácil, que é fazer a mistura hidroalcoólica. Fazer a mistura na proporção exata de cada perfumaria. Eu uso 40% e só isso. Essa é a parte fácil. Porém, tem mais uma fase que é a de espera, alguns chamam de maceração. Mas eu vou pular um pouquinho isso aí, porque eu quero fazer um vídeo mais aprofundado sobre esse prazo, não somente da maceração, como de espera, porque às vezes pode acontecer de alguma nota meio que brigar com outra, e a maceração também, cada um fala uma coisa, tem vários mitos aí. Vou fazer um vídeo mais aprofundado, mas esta parte da fragrância já pronta e a mistura hidroalcoólica eu vou pular. Agora eu vou falar alguns detalhes sobre este perfume e principalmente os detalhes ali que você viu na parte prática, e fazer importantes considerações de várias misturas que
conseguimos fazer aqui, que eu achei maravilhosas, mas não entrou para este perfume, porque a parte mais importante é o antes da fragrância ficar pronta. E de vários estudos que fizemos, muitos testes, deu muita coisa que eu pensei seriamente colocar, mas como o principal é reproduzir a história, não entrou. Mas eu quero fazer um adendo sobre isso aí, porque pesou demais. Essa parte do vídeo vai parecer que fizemos propositalmente para quem quer entrar no segmento da perfumaria, e eu te afirmo que não foi. O intuito principal foi mostrar para nossos clientes como é feito todo o processo. Absolutamente nenhum nota está ali por acaso. E esta complexidade, eu quero que nossos clientes tenham segurança que quando eu falo que vai ter o perfume em homenagem ao Beethoven, ao Mozart, realmente vai interpretar esses cheiros e ter um puta do estudo por trás, não somente dos perfumes desta linha que são para grandes mestres, mas por exemplo, Lord Byron, para ficar pronto primeiro foram 2 anos e tal. Vou pular um pouco essa parte, mas eu te afirmo, o perfume do Beethoven tem todos os requisitos para entrar nessa linha tão sedutora, tão estudada que criamos, que é o Lord Byron. Obviamente o Beethoven, Mozart, não vai ser tão vendido assim. Aqui não fazemos simplesmente um líquido cheiroso, fazemos o perfume do jeito que deve ser. O perfume tem que contar uma história, não é somente algo que eu tenho que vender e pronto, acabou. Se fosse assim, eu poderia ter investido muito mais na linha Lord Byron, inventado alguma história e pronto. Não, aqui nesta perfumaria, esse simples perfumista faz realmente um puta do estudo, e nada que eu estou falando aqui é bem a minha opinião. Apesar desta linha grandes mestres, tem um pouquinho da minha parte, mas nesse do Beethoven eu tive um certo esmero, porque putz, é Beethoven, eu tenho um carinho muito especial, e eu pensei demais, putz, como eu vou fazer isso? Tanto é que é o único perfume desta linha que tem história fictícia. E deixa eu abrir um parênteses, porque no começo desta aula, entre aspas, porque eu não sou professor, eu falei que seria um vídeo longo e chato. A parte longa e chata meio que passou, que realmente é a parte onde eu faço perfume na prática, para você ver como é feito cada gota, cada grama. Mas essa parte aqui vai ter que ser um pouco mais longa e mais chata, porque eu quero fazer algumas considerações que são muito importantes, principalmente para este perfume. Tem alguns perfumes aqui que nós fazemos que é um pouco mais rápido, mas este realmente foi muito complicado. Beethoven foi um dos que mais moldaram meu caráter e minha história. Então, aceitar esta responsabilidade de fazer um perfume e homenageá-lo foi algo que pesou um pouco. E essa criação não foi um divisor de águas na proposta que nós fazemos da complexidade e da quantidade absurda de notas, mas sim, foi um divisor de águas na proposta que eu pretendo levar esta perfumaria exclusiva. Eu tenho uma outra perfumaria pequena que faz contratipo, nem eu que faço atendimento, mas esta exclusiva eu estava estudando várias coisas para onde que vai. E este perfume do Beethoven, ele acendeu algumas coisas que eu já havia estudado. Bem, todos os perfumes aqui, praticamente todos, perdão, tem um dedinho ou alguma opinião de alguns clientes ou algum cliente em específico. E este não poderia ser diferente. Vou pedir permissão que eu vou ler o currículo deste rapaz que me ajudou demais, talvez meio que involuntário, para criar este perfume, que foi o Renan, flautista solista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, professor da Fundação Cultura Artística, e após muitas conversas, ele me deu uma sugestão que meio que fez eu rever meus conceitos mesmo, e foi muito vital para essa criação. E eu vou contar mais detalhes e vocês vão perceberem que foi impressionante como se casou. Já fazia muito tempo que eu pretendia fazer um perfume para homenagear Beethoven. E essa ideia, quer ver, quando você imagina alguns músicos gênios, eu particularmente vejo um rapaz meio excêntrico, num cômodo ali, nada convidativo, talvez bebidas, talvez alguma agressividade, talvez tristeza, e alguma coisa que poderia chamar talvez de morbidez, aquele cheiro de móveis antigos, de instrumentos musicais, como o piano, que antigamente era feito de um jeito e hoje é feito de outro. Eu vejo esse cheiro. No caso do Mozart, por exemplo, nós fizemos reprodução deste cheiro de uma maneira agradável, vamos colocar dessa forma. E quase todos os outros músicos que eu imagino
vem um pouquinho dessa memória. Chopin também, eu penso em fazer alguma coisa parecida com ele, e vai mesmo nessa proposta. Mas Beethoven, apesar de, nossa, nos últimos anos de vida foi extremamente excêntrico, não vou entrar em detalhes, que eu já falei no vídeo anterior, mas exclusivamente Beethoven eu decidi fazer uma história fictícia muito diferente, na verdade o oposto do que eu imaginava, esse padrão de músicos excêntricos, que é o quê? Totalmente diferente disso, é um cheiro de natureza muito convidativo, muito agradável, que eu acho de verdade que Beethoven merecia algo assim, tal beleza. Mas eu imaginei, quando eu pensei em trabalhar no perfume do Beethoven, eu imaginei, putz, espera aí, por que eu estou pensando muito nessa história? É muito diferente. Mas eu trabalhei nisso aí, e quando eu comecei a pensar em trabalhar de verdade, fazer a montagem, fazer algumas misturas, eu já tinha pronto aqui, algumas coisas que eu estava pensando, pô, vai ser isso aqui, vai ser essa natureza, vai ser essa nota, vai ser essa fruta. Eu pensei, peraí, cara, isso é muito diferente. Aí o que eu pensei? Se eu fizesse este perfume, puxado para a natureza, mais agradável, mais puro, até com uma pegada infantil, com a mistura de notas que não são comuns no mesmo ambiente. Eu coloquei notas do Brasil, do Egito, da China. Bem, se eu perguntasse para algum músico, talvez eu não teria uma resposta tão agradável, tão aceitável. E eu fiz questão de, putz, eu preciso conversar com um músico que gosta tanto, ou talvez entenda mais do que eu sobre o assunto. E apareceu, eu falo muito do acaso, mas apareceu este cliente, assim como vários clientes que eu considero como amigos. Nossa, eu tive o privilégio de conhecer várias pessoas maravilhosas nesse segmento. Muitos clientes nós conversamos besteira aí de madrugada, e conversa vai, conversa vai. Eu falei, cara, Renan, eu tô pretendendo trabalhar no perfume para o Beethoven, cara. Só que eu quero fazer algo diferente, tal, piriri poró diferente. Esse negócio, puxar mais para a natureza, tal, mais agradável. Aí conversamos um pouco. Aí eu perguntei, cara, seja honesto comigo. Se você fosse um perfumista e fosse criar um perfume para Beethoven, mais ou menos para que lado, qual perfume você faria? Aí eu falei, eu fiz um resumo do que eu pensei, essa questão da natureza agradável e tal. Aí ele respondeu assim, admiramos muito Beethoven, e existe a sinfonia antes e depois de Beethoven. Ele foi um divisor de águas, foi o primeiro a colocar um coral, e que coral muito específico, uma poesia linda, maravilhosa de Schiller. Eu aconselho você a dar uma pesquisada, qualquer coisa eu deixo o link aqui. E teve um antes e depois. Aí eu pensei assim, e ele deu uma sugestão, por que você não tenta fazer isso aí, o antes e o depois destes cheiros? Eu já tinha pensado em trabalhar exatamente nessa proposta de perfumes mais naturais, mais agradáveis, mais puxados para a natureza. Por quê? Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, fazer algumas notas em laboratório maravilhosas. Opinião minha, eu acho que não existe nada mais maravilhoso que os cheiros que o nosso planeta reproduz. Eu havia escolhido, decidido isso para fazer para Beethoven. Mas quando ele me deu essa sugestão, eu havia comentado com ele sobre essa questão mais herbal, mais floresta, e ele sugeriu, pô, Celso, a Sexta Sinfonia Pastoral é bem interessante, mas eu queria fazer algo na nona, ou talvez na sétima, que é uma puta da mudança. Aí eu pensei, realmente, Beethoven não seria somente alguma coisa para algo específico, para alguma sinfonia. Este pensamento me deu uma bugada. Eu já estava decidido a começar a trabalhar no perfume do Beethoven, mas como é que eu vou explicar? Sabe quando falta alguma coisa? Já está quase tudo decidido, vou começar a montar, vou começar a trabalhar, os estudos estavam bem avançados. Aí eu pensei, putz, falta opinião de músico, e este me deu essa opinião. Aí eu parei, falei, peraí, tem alguma coisa aí que eu não tô, é bem complicado explicar. É como se eu precisasse de uma aprovação de mim mesmo, é uma coisa meio esquisita. E eu pensei em tudo que ele falou, e bem, eu achei uma proposta muito, eu vou colocar o termo agressiva, porque como é que eu vou deduzir, escolher, para onde vai a perfumaria? Não tem como, eu não posso escolher, imaginar para onde vai a perfumaria mundial, mas eu posso escolher para onde vai a nossa.
e já havia muitas coisas que eu queria colocar em prática, principalmente sobre edições. Eu tinha a ideia de fazer um perfume para Beethoven, com essa pegada mais natural, com cheiro de floresta, algo mais específico. E quando ele me deu essa ideia, eu parei de pensar nesta ideia e comecei a pensar em algo. Onde que eu vou? Para onde a perfumaria vai? Como que eu vou fazer esse perfume para Beethoven? E estudando muito, o resultado foi exatamente o que eu havia pensado. Perfumes mais naturais, mais puxado para a natureza, o qual Beethoven gostava bastante. Você perguntar para qualquer pessoa que perder algum sentido, os demais são apurados. E a ideia que ele fez eu parar para pensar foi exatamente o mesmo resultado que eu havia pensado. Aí quando veio até mim essa ideia, putz, é isso mesmo. Mas espera aí, eu não vou fazer qualquer natureza, eu vou fazer uma natureza diferente. Mas não, eu pesquisei muito. Por exemplo, a parte dos cheiros das frutas mais roxas, pequenas, como jabuticaba, por exemplo, eu pesquisei muito e realmente naquela região eles faziam muitas geleias. Existia um cheiro das geleias. Nós não temos muitas opções dos cheiros que Beethoven gostava. Temos relatos dos pratos que ele gostava, inclusive ele levava muito a sério a culinária. Aí depois de estudar bastante isso aí, como a ideia secundária que ele me sugeriu, que eu estudei, nossa, muito mesmo, foi exatamente igual à primeira ideia que eu tive, eu comecei a trabalhar e montei essa história fictícia e vamos começar a reproduzir esses cheiros. Eu falo muito sobre acaso e não é à toa. O do Mozart veio mais ou menos assim, eu expliquei no vídeo anterior, mas o do Beethoven é assim. E eu já havia trabalhado muito mesmo nessas questões dessas misturas de notas de naturezas diferentes de várias regiões. Misturar o que tem de melhor em cada região e colocar num só. Eu já havia feito, aí comecei a montar algumas coisas, eu comecei a brincar um pouco e deu super certo. Era o que faltava para eu criar o perfume em homenagem a esse grande homem iluminado. Inclusive eu recomendo muito fazer alguns estudos, principalmente da carta que ele escreveu para os irmãos dele, viu? Putz, que coisa maravilhosa. Nesses estudos que eu fiz, nessas brincadeiras, essas misturas, eu fiz algumas coisas aqui que eu achei fantástico. Até então eu nunca tinha feito e não perfume aqui. Uma das foi a mistura desse cheiro de floresta, no caso do Beethoven tem um pouquinho de amadeirado que lembra piano, mas deu muito certo com algumas coisas mais aromáticas. Por exemplo, o cheiro herbal, foi esse amadeirado de fundo, um pouquinho de fruta na frente, com uma pitadinha desta canela que você tem na sua cozinha, na canela que é usada na perfumaria. Deu um casamento, mas ficou perfeito mesmo, ficou muito aromático, deu o que eu chamo de efeito sinérgico. Fora essas misturas, não só a canela com várias especiarias, me fez abrir um pouco a mente. Olha só, aqui nossos clientes são colecionadores, são pessoas que levam muito a sério a perfumaria. Quando você pega essas pessoas e tem a oportunidade de falar com um perfumista e criar seu próprio perfume, é a mesma coisa de você pegar uma criança e jogar numa loja de brinquedos. Então eu faço muitas criações exclusivas para cada cliente. E também, todas as nossas criações são digitais, mas mesmo assim a pessoa tem um certo receio. Talvez até mesmo, putz, espera aí, o cara ficou, um exemplo do perfume mais vendido, loja em bar, 2 anos para o cara criar, montou um monte de coisa, eu vou colocar a nota, vai mudar o perfume do cara, não é legal. As pessoas têm este receio. O que eu pensei? Como eu falei que eu não posso decidir ou escolher ou deduzir para onde vai a perfumaria, mas eu posso escolher a nossa. E que eu pensei, isso já faz mais ou menos um ano. Vamos colocar o Lord Byron e o Beethoven como exemplo. Tem um Lord Byron aqui, a pessoa gostou, mas quer fazer alguma edição. Eu posso, por exemplo, pegar esses efeitos sinérgicos e deixar mais ou menos uma sugestão. Eu não quero que alguém interprete da maneira errônea o trabalho que nós fizemos, o esmero que tivemos para criar esse perfume. Ele criou o Lord Byron para vender a cedo todo. Não, eu quero que a pessoa tenha a certeza de que este perfume foi feito com muito carinho, muito esmero e muito estudo. Então por que não, ao invés de fazer flankers, colocar algumas sugestões já pré-prontas? Por exemplo, eu gosto de algo mais noturno.
Aqui o Lord Byron com Tobacco ali ficou bem interessante, viu? Nós fizemos alguns testes. Nós fizemos nossa linha Synergy, que são basicamente uma nota evidente e as demais de fundo. Pô, olha, esse aqui do Mozart, nós fizemos um teste com chocolate e ficou bem interessante. O que eu estou sugerindo? Deixar as edições pré-prontas. Caso a pessoa queira fazer a edição e tenha medo, receio de fazê-lo, já está mais ou menos pronto. Pô, peraí, cara. Hoje, por exemplo, um cliente gostou muito do nosso Byron's Bay, que é um perfume praiano tal, sem notas artificiais. Ele, pô, adorei essa pegada frutada. Mas do meio para o final eu achei ele muito diferente, ficou mais noturno. Eu adorei a nota de melão. Pô, já fiz um teste aqui com melão e, sei lá, pepino e um pouquinho de jabuticaba. Ficou excelente. Pô, legal, eu gosto de fruta, por que não fazer um teste? Então, eu já havia pensado nisso e o perfume do Beethoven me proporcionou isso aí. Porque eu já estou anotando várias coisas. Tem um cardápio, eu falo cardápio, enorme aqui dessas misturas sinérgicas. Então, o perfume do Beethoven, além de, na minha opinião, ter sido um grande presente, ele me proporcionou mudar um pouquinho a proposta da nossa perfumaria. Não perder a qualidade, não perder a naturalidade, essa complexidade, essa mistura de nós, porém com algo mais editável. Eu não quero que absolutamente nem um cliente use um perfume o qual ele vai em algum lugar e tenha o risco de alguém estar com cheiro igual ao dele. Eu quero essa exclusividade, é algo que eu proponho. Tem outra perfumaria de contratipos que nem eu que atendo, tem para outros clientes. Os nossos clientes e amigos merecem essa exclusividade. Eu sei que foi longo, eu sei que foi chato. Eu pretendo fazer mais vídeos falando sobre detalhes. Caso você goste, por favor, me dê sua opinião. Para mim, eu não sou youtuber, não entendo muito de vídeo, essas coisas, mas a sua opinião me ajuda demais. E afirmo, quer conhecer? Me chama, eu vou deixar o link aqui direto do WhatsApp, é só me chamar quando quiser. Vai desculpando o vídeo longo, muitíssimo obrigado. Desculpa as edições que realmente estou com um vizinho com um cachorro meio dodói, eu tenho que fazer vários cortes, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.